Da mesma forma, nós vamos ter então a possibilidade de ter informação desses mesmos produtos muito também completa, com todas as características do próprio produto, preços, etc. Realço aqui a possibilidade de termos várias unidades de comercialização para o mesmo produto. Isto pode ser muito interessante, porque nos vai então permitir, por um lado, ter indicar que o produto pode ser comercializado com várias unidades e qual é a conversão entre elas. Portanto, e depois poderemos ter então unidades que são utilizadas para venda, para estoque e fazer a respectiva conversão, que pode ser através de fatores ou mesmo fórmulas de cálculo. Esta conversão pode ser feita não só em termos de quantidade, mas também em termos de preço, portanto, em termos a capacidade de converter e ajustar o preço de acordo com as respectivas unidades que estamos a utilizar. Portanto, esta é uma característica interessante. Temos também, como é óbvio, a questão dos outros códigos que permitem então ter vários códigos ou mesmo até para diferentes fornecedores. Mas o que aqui eu gostava de realçar na parte da ficha do produto era, por um lado, nós temos a possibilidade de fazer a movimentação dos produtos através de uma grelha de movimentação. Esta grelha de movimentação poderá ser, então, por cor-tamanho, mas poderá ser também com dimensões diferentes, poderá ser espessura, poderá ser tudo o que eventualmente seja necessário, o que nos permite fazer não só ter o estoque em formato de grelha, mas também ter a respectiva movimentação em formato de grelha. Portanto, esta é uma forma também útil para determinados produtos, podemos trabalhar e pode perfeitamente coexistir com a restante situação. Existe ainda também aqui, na parte dos produtos, gostava de realçar também a questão dos produtos compostos. Ora bem, nos produtos compostos, nós temos a capacidade de produtos compostos ou produtos de produção, no caso até vou utilizar aqui mais a parte da produção, nós temos a capacidade de indicar quais são os diferentes componentes deste mesmo produto. Por um lado, nós poderemos indicar uma quantidade específica para o componente, ou seja, dizendo que um determinado componente entra numa quantidade específica para o respectivo produto composto, portanto, o produto produzido, mas também, da mesma forma, poderemos dizer que um determinado componente entra através de uma determinada fórmula de cálculo. Portanto, não só indicando a quantidade específica, mas indicando como é que eu calculo essa mesma quantidade. E essa mesma quantidade pode, na verdade, ter em conta as características do produto composto, as características dos produtos componentes, portanto, e utilizá-las como variáveis dessa mesma fórmula, ou até, inclusivamente, dados que sejam introduzidos a partir da ficha, ou melhor, da movimentação do documento. E nós, para perceber melhor isto, poderemos utilizar aqui a parte da orçamentação, que, no fundo, nos vai, então, permitir ter uma ideia daquilo, como é que funciona esta parte toda podermos ter estas diferentes fórmulas de cálculo. Portanto, se eu utilizar aqui o orçamento, eu vou pôr aqui para um cliente sadio, não interessa, para cliente diversos, e então, nós, ao indicarmos aqui aquele produto que estava, neste caso, ali a indicar, nós temos aqui
que é uma janela, tal como estava indicado no produto. Vou dizer que vou então produzir ou orçamentar, neste caso estou a orçamentar uma janela. O que vai acontecer é que está configurado para aquele produto, eu preciso saber qual é a largura e o comprimento dessa mesma janela. Eu vou pôr aqui uns valores, não interessa propriamente, e com base nestes largura e comprimento, ele vai então fazer os respectivos cálculos. Ainda foi adicionado aqui que naquele caso, naquele produto em concreto, pode ter duas variantes ou duas variáveis que podem ser ajustadas, nomeadamente a parte do acabamento e o tipo de vidro. Claro que já estamos a ver que eu, ao configurar esse mesmo produto como sendo um produto composto, temos a capacidade de nós depois utilizarmos então essas variantes e configurar essas mesmas variantes. Portanto, aqui tenho o acabamento, mas eventualmente poderá ser o tipo de material ou nesse tipo de situações. Depois, de produto a produto, eu posso ter as diferentes variáveis para poder escolher. Neste caso concreto, então, o acabamento, eu vou dizer que é um acabamento verde, não interessa, e vou utilizar um vidro temperado. Isso quer dizer que na composição do próprio produto, ele me vai então incluir estes componentes de acordo com as diferentes fórmulas que foram indicadas. Por exemplo, aqui a parte dos parafusos, ele diz-me que vou utilizar 28 parafusos para construir esta janela, qual é o tipo de trilho, etc. Todo um conjunto de componentes que vão ser então utilizados de acordo com aquela fórmula de cálculo de cada um dos componentes para construir esta janela. Desta forma, nós teríamos que a janela me custava 261 euros a construir e o preço de venda seria 522, porque eu tenho aqui o fator de conversão. Ora bem, neste caso também, obviamente, que podemos sempre fazer o respectivo ajuste dos componentes, mas e não só dos preços e dos componentes, das quantidades, etc. Mas isto só para mostrar que, na verdade, os produtos compostos têm uma capacidade de funcionamento muito maior do que, pura e simplesmente, ajustar ou indicar uma quantidade específica de cada um dos componentes. Se nós utilizarmos este mesmo produto, mas já com uma quantidade, com um tamanho diferente, então poderemos obter que já, inclusivamente de forma automática, ele selecionar outro tipo de componente. Por exemplo, se nós virmos, neste caso, como a janela é muito mais comprida, eu tenho aqui, enquanto no primeiro caso ele está a utilizar uma cantoneira simples, no segundo caso ele já optou por utilizar uma cantoneira reforçada. Obviamente que isto está definido, portanto não é ele que decide, mas sim a fórmula que está indicada e, portanto, desta maneira, o próprio utilizador pode configurar este tipo de situações. Portanto, em termos do produto, na verdade, temos aqui a capacidade de configurar todo um conjunto de possibilidades. Não deixamos de ter, como é óbvio, todas as consultas relacionadas ao produto, portanto, e saber toda a informação que está relacionada com o próprio produto e também, obviamente, que temos a capacidade de ter outro tipo de informação que seja relevante, seja ela gráfica ou não, dentro do próprio produto.